Davi, o herói nacional, o guerreiro de bronze. Apesar de conhecermos bem a história de Davi enfrentando Golias, nem sempre notamos os muitos detalhes que a Bíblia nos oferece. Mas, se eles estão presentes, alguma razão haverá para isso. Talvez seja porque todos nós, seres humanos, tenhamos que alguma vez lutar com um gigante, seja no trabalho, na escola, na universidade ou na vida espiritual. Golias não era um guerreiro a mais. Sua atitude provocadora, seu vozeirão áspero e blasfemador, sua gigantesca figura de 3 metros de altura, suas costas que pareciam uma parede e pernas tão fortes como as colunas de algum templo deixavam qualquer um impressionado. Era de dar medo. E havia algo mais. O bronze e o ferro que ele usava faziam de Golias um monumento quase invencível. Os filisteus juntaram suas forças para a guerra e reuniram-se em Socó, em Judá, e acamparam em Éfes-Damim. Entre Socó e Azeca, Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando o vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2 metros e 90 centímetros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze. Pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze, pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão, e sua ponta de ferro pesava 7 quilos e 200 gramas. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel: "Por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu, e vocês os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão." E acrescentou: "Eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo." Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. "Como estarão os meus filhos?" Os exércitos estavam apostos em lugares estratégicos. Enquanto isso, nas colinas de Belém, um pai, ancião e patriota, com 3 dos seus filhos servindo no exército de Saul, desejava muito saber algo sobre eles. Naquela época, não havia telefones celulares para que o pai pudesse se comunicar com seus filhos. O único jeito era enviar alguém para dar uma olhada neles. É aí que Davi entra em ação, não só como mensageiro de seu pai, mas também como um corajoso soldado de Israel. Outra diferença interessante com a nossa época diz respeito a uma prova que o pai de Davi pediu para que ficasse comprovado que Eliabe, Abinadab e Samá estavam bem. Hoje, isso seria muito fácil, bastaria tirar algumas fotos ou mesmo fazer um vídeo com recados dos filhos para o pai. A Bíblia não nos diz o que foi que Davi levou para o pai dele, mas nos conta o que Jessé enviou de presente para seus filhos e para o comandante. Davi era filho de Jessé, o efrateu de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos e já era idoso, na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul: Eliabe, o mais velho, Abinadab, o segundo, e Samá, o terceiro. Davi era o caçula. Os 3 mais velhos seguiram Saul, mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Durante 40 dias, o filisteu aproximava-se de manhã e de tarde e tomava posição. Nessa ocasião, Jessé disse a seu filho Davi: "Pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães, e leve-os rapidamente para seus irmãos no acampamento. Leve também estes 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus." Correspondente de guerra. Israel e os filisteus estavam frente a frente. Diante das terríveis ameaças pronunciadas por Golias, o exército de Israel se encolhia de medo. Obediente, Davi atendeu ao pedido do pai, partiu bem cedo e percorreu os 25 quilômetros que haviam entre Belém e Socó. Quando chegou ao campo de batalha, deparou-se com uma cena muito desagradável. Acostumado com os sons da natureza, parecia estar escutando um leão rugido de maneira feroz, enquanto se ouviam as queixas pesarosas dos assustados cordeirinhos. Davi abriu caminho e encontrou seus 3 irmãos. Eles faziam parte do exército de cordeirinhos assustados. Será que não havia ninguém capaz de enfrentar o gigante
que blasfemava contra o verdadeiro Deus? Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu, conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, com grito de batalha, o exército estava saindo para sua posição de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou o que havia trazido como responsável pelos suprimentos, correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual. E Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram com muito medo. Os israelitas diziam entre si: Vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ali ao seu lado: O que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram: Isso é o que receberá o homem que matá-lo. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: Por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e como seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. E disse Davi: O que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? O Senhor me livrará. O jovem pastor, ruivo, de belos olhos e boa aparência, foi levado perante o rei de Israel, que permitiu que ele lutasse com o gigante filisteu. Antes, porém, exigiu que ele vestisse roupas de batalha. Não sabemos quantos passos Davi deu com a pesada armadura de Saul, mas logo ele se deteve e voltou à presença do rei. Provavelmente alguns tenham achado que ele havia se arrependido de enfrentar Golias. De maneira alguma, ele não precisava aparentar aquilo que não era, e ele era um guerreiro apenas pela fé. Ele então se virou para o outro e perguntou a mesma coisa, e os homens responderam-lhe como antes. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul: Ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desses filisteus. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: Você não tem condições de lutar contra esse filisteu, você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: Teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, atinjo-o com golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se virar contra mim, eu o pego pela juba, atinjo-o com golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: Vá e que o Senhor esteja com você. Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, mas não estava acostumado com aquilo, e disse a Saul: Não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo. A batalha. Quantas vezes temos a mesma atitude de Golias? Subestimamos os outros pela aparência. Subestimar é dar a algo ou a alguém um valor menor do que tem. Olhamos para alguém e lhe atribuímos um valor apenas pela cor do cabelo ou da pele, pela idade, pelos traços do rosto ou pela maneira como se veste. Quantas vezes nos enganamos? Um corpo frágil e débil pode esconder um ser humano de enorme fortaleza. Atrás de um jovem simples se escondia um herói. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: Não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo e em seguida pegou seu cajado. Escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com sua tiradeira na mão aproximou-se do filisteu. Enquanto isso, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz, ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. E disse a Davi: Por acaso sou um cão para que você venha contra mim com um pedaço de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: Vem aqui, e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. E Davi disse ao filisteu: Você vem contra mim
com espada, com lança e com dardos. Mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei aos cadáveres do exército filisteu, às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e ele entregará todos vocês em nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Tirando uma pedra de seu alforje, arremessou-a com a atiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu com o rosto no chão. Assim, Davi venceu o filisteu com uma atiradeira e uma pedra, sem espada na mão. Derrubou o filisteu e o matou. Davi correu, pôs os pés sobre ele e, desembaiando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. De quem é a vitória? A vitória nem sempre é dos guerreiros poderosos com seus armamentos pesados. Os humildes e simples que se entregam de coração nas mãos do Rei de Reis e do Senhor dos Exércitos conseguem vencer os gigantes. São esses que obtêm a vitória em batalhas impossíveis, somente porque o Criador do Universo lhes dará força e coragem. Por essa razão, não deixemos que o desânimo tome conta da nossa mente quando temos que enfrentar os desafios da vida. Muitas vezes, os problemas e as dificuldades se parecem com gigantes. Entretanto, temos um valente capitão ao nosso lado. É Jesus, nosso Salvador. Ele nos dá proteção e nos torna vitoriosos. Ele é um gigante de verdade. Quando os filisteus viram que seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Então os homens de Israel e de Judá deram um grito de guerra e perseguiram os filisteus até a entrada de Gate e até as portas de Ecrom. Cadáveres de filisteus ficaram espalhados ao longo da estrada de Saaraim até Gate e Ecrom. Quando os israelitas voltaram da perseguição aos filisteus, levaram tudo o que havia no acampamento deles. Davi pegou a cabeça do filisteu, levou-a para Jerusalém e guardou as armas do filisteu em sua própria tenda. Quando Saul viu Davi avançando para enfrentar o filisteu, perguntou a Abner, o comandante do exército: Abner, quem é o pai daquele rapaz? Abner respondeu: Juro por tua vida, ó rei, que eu não sei. E o rei ordenou-lhe: Descubra quem é o pai dele. Logo que Davi voltou, depois de ter matado o filisteu, Abner levou-o perante Saul. Davi ainda segurava a cabeça de Golias, e Saul lhe perguntou: De quem você é filho, meu jovem? Respondeu Davi: Sou filho de teu servo, Jessé de Belém. Os filhos de Deus podem lutar? Sim, se nossa luta for contra o mal. Devemos lutar de maneira pacífica contra a injustiça, a fome, a discriminação e o abuso. Sejamos verdadeiros guerreiros em favor da paz e do bem-estar dos mais fracos. Há algo mais? Se você ler 1 Samuel a partir do capítulo 16 e 2 Samuel, descobrirá outras façanhas de Davi e aprenderá das suas fraquezas. Além disso, no livro dos Salmos você poderá ver como era íntimo o relacionamento de Davi com Deus.